Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a Hoje o nosso tema aqui no Ecos do Universo vai fazer todo mundo decolar, porque a gente vai falar de foguetes. Desde os foguetes de garrafa PET, que muita gente aí já lançou na escola, até os foguetes que levam os astronautas e até turistas para o espaço. Por enquanto, são turistas bastante endinheirados que têm essa chance. Mas alguns civis já estão podendo fazer esse tour lá por cima. E a nossa ideia é trazer bastante informação para você que nos ouve. E como sabemos, foguetes em si são pura física, engenharia e também tem muita história envolvendo. Olha, Marco, esse assunto de verdade cativa muito. Eu acho que ele já fez parte do sonho de muita gente quando era criança. Então, eu acho que a gente vai longe nesse papo, hein? E o ouvinte que nos acompanhe nessa viagem intelectual pelo mundo fascinante dos foguetes. Então apertem os cintos porque a nossa jornada vai desde a história dos principais foguetes, as leis de Newton que regem o lançamento, a equação tirânica do foguete de Tsiolkovsky, a velocidade de escape, turismo espacial e até tem coisa falando sobre diva pop no espaço, hein? E a nossa base de lançamento fica sabe aonde? Nas escolas. Isso mesmo. O Centauri já organizou 4 torneios de foguetes de garrafa PET, sempre com parceria com a OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E olha que isso não é só diversão para os alunos, é ciência na prática. Ali, eu acho que é um bom lugar para a gente plantar aquela sementinha que pode germinar e de repente fazer de um estudante de ensino médio um futuro engenheiro aeroespacial. Por que não, quem sabe, no futuro também um astronauta, né? Esses foguetes ensinam conceitos básicos de física como pressão, aerodinâmica e sobre o ângulo ideal para lançamentos. Um exemplo rápido que podemos deixar já é o de uma garrafa PET de 2 litros, cheia de água até na metade mais ou menos do seu volume e lançada com uma pressão ali de mais ou menos 180 psi. Isso faz com que o foguete consiga atingir facilmente aí 300 metros de alcance horizontal. É claro que nesse caso são materiais de fácil acesso a todos, porque um foguete real, daqueles que a gente vê nas lives por aí pela internet, às vezes até pela televisão, eles são muito caros. Porém, a física por trás acaba sendo bem parecida como o exemplo do foguete de garrafa que a gente citou. Quando se fala de física de foguetes reais, né, a engenharia de sistemas por trás é algo muito complexo, né, a integração de vários sistemas. Mas quando a gente reduz isso, né, tem essa função da abstração, fica tudo mais fácil e acessível, né, aos estudantes. E pensando numa simplificação, a gente pode olhar aí para a terceira lei de Newton, né, que é aplicada nesses foguetes de garrafa PET, que é muito similar aos foguetes reais, no qual um propelente é expelido para trás, empurrando o chão, e o foguete vai para frente. Além disso, tem aquilo que a gente aprende nas aulas de física, que é a conservação do momento, porque com o foguete sendo lançado, há uma redução de massa, no caso, o propelente que está sendo expelido, e em um curto período de tempo, fazendo com que a velocidade do foguete aumente. E o ângulo de lançamento muda tudo. Como nós vimos no episódio sobre o Galileu, se você lança na vertical, ele sobe mais alto, mas cai mais perto também, perto do ponto de lançamento, eu digo. Se o foguete estiver um pouco inclinado, ele é lançado para um lado que estiver apontado, sendo possível medir uma distância na horizontal e não na vertical. Eu citei o Galileu porque foi ele, nas suas contas, que conseguiu chegar na medida ótima de melhor lançamento para maior distância, nesse caso também na horizontal. E essas competições que eu citei anteriormente, não são só uma simples atividade escolar não, são Olimpíadas do Conhecimento Prática e podem ter até de nível nacional. Essas Olimpíadas na etapa escolar desafiam os alunos a irem além do básico e podem inclusive ganhar bolsas de iniciação científica júnior, bolsas em faculdade e etcétera. E como eu fui professor orientador de várias equipes de foguetes, eu quero aqui deixar esse espacinho para mandar um grande abraço para os meus alunos que me ouvem semanalmente aqui no CentauriCast e em especial para uma equipe lendária que eu tive a honra de mentorar, que foi o Lyra Dragons do SESI de Itapetininga, das minhas alunas Ângela e Maria Júlia e dos meus alunos Leonardo e Ian. Um grande abraço para vocês. Ó o professor orgulhoso aqui falando, lembrando com saudosismo da época que
mentorava essa equipe. Eu conheci a equipe e são de fato aí bastante promissores nas carreiras que escolherem seguir. Os foguetes não surgiram ontem não, né, Rodrigo? A história remonta a muitos anos atrás. Muito além até do que muita gente imagina, muito mais lá atrás. Pois é, Marco, é difícil acreditar, mas a gente vai ter que voltar até a Grécia Antiga, ali por volta de 400 anos antes da Era Comum, para achar o primeiro registro de uma ilustração do princípio de propulsão, né? Que talvez faça alusão do que a gente chama hoje de propulsão a jato. O desenho famoso do pombo de vapor. Arquitas de Tarento criou um pássaro de madeira que se movia com o vapor escapando pela sua parte de trás. O cara basicamente ilustrou o princípio de ação e reação uns 2 milênios antes de Newton formular a própria lei. Isso é impressionante. E prosseguindo na história, uns 300 anos depois, outro grego, Herón de Alexandria, inventou a Eolíplia, uma esfera que girava sobre uma caldeira de água fervente, impulsionada pelo vapor que saía por uns tubos. Era pura engenhosidade que já fazia uso de princípios newtonianos. Mas foi do outro lado do mundo, na China, que a coisa começou a ficar séria de fato. Por volta do século I, já agora na Era Comum, eles já mexiam com uma forma primitiva de pólvora. E é uma história ótima de ser ouvida, pois eles enchiam tubos de bambu com uma mistura e jogavam nas fogueiras para fazer barulho nas suas festas. Cara, imagina só a cena, né? Um desses tubos não explodiu e, na verdade, saiu voando pela fogueira, zunindo pela festa e impulsionado aí sempre pelos gases, né? Foi um acidente que deve ter assustado todo mundo da festa, mas que também acendeu aí, acho que literalmente, né? A fagulha da ideia do que viria a ser aos foguetes. E disso, aquele pessoal foi além. E nessa parte, como sou arqueiro, eu fico pessoalmente impressionado. O pessoal começou a amarrar esses tubos de bambu cheio de pólvora em flechas e lançar dos seus arcos. Então, para o meu alívio, e de acredito que de todos os meus colegas do arco e flecha, perceberam lá atrás que o próprio tubo, sozinho, já tinha força suficiente para se lançar. E foi aí então que o foguete, como nós conhecemos, havia surgido. E a primeira vez que foram usados como arma foi em 1232, na Grande Batalha de Kaiken, que foi a briga dos chineses contra os mongóis. Eles chamaram de flechas de fogo voadoras. Era um tubo fechado de um lado, mas aberto do outro, cheio de pólvora e preso em uma vara bem longa. Quando acendiam, o gás escapava e empurrava o negócio. A vara servia como um sistema de orientação bastante precário, mas funcionava para a época. Eu imagino que o efeito psicológico devia ser aterrorizante, né? Ver os riscos de fogo no céu numa época que era completamente incomum ter esse tipo de coisa. Depois disso, avançando um pouco mais no tempo, os mongóis adotaram a tecnologia e provavelmente a espalharam pela Europa. E aí, dos séculos 13 ao 15, foi uma explosão de experimentos. Roger Bacon, na Inglaterra, melhorou a pólvora. Jean Froissart, na França, teve a ideia de lançar foguetes através de tubos, um precursor do que seria a bazuca, que nada mais é que um lançador de foguetes. E tem uma lenda fantástica dessa época, Rodrigo. Um oficial chinês chamado Wan Hu, o cara que construiu uma cadeira voadora movida a foguetes. Veja só. Bem lembrado, Marco. A lenda de Wan Hu diz que ele prendeu 47 foguetes daquelas flechas de fogo que a gente acabou de falar em 2 grandes papagaios e numa cadeira. Em seguida, ele pediu para um assistente acender tudo de uma vez. Parece coisa do desenho do coiote isso, né? E bom, como você que nos ouve deve imaginar, o resultado não deu bom. Diz a lenda que houve uma grande explosão com uma nuvem de fumaça. E quando a fumaça baixou, o Anhu e a cadeira tinham desaparecido. Viraram aí possivelmente pó. Um verdadeiro final pouco trágico pro que a gente pode chamar de primeiro astronauta teórico da história. Mas é uma tentativa épica e mostra como a ideia de usar foguetes como um transporte já existia há séculos. Mas foi só no final do século XVII que a coisa saiu do campo da tentativa e erro e foi para a ciência de verdade. Com aqui o grande Sir Isaac Newton. Ele formulou as 3 leis do movimento, que explicam exatamente como e por que os foguetes funcionam até no vácuo do espaço. Esse foi o pontapé científico. As pessoas começaram a entender a teoria por trás do fenômeno.
E no século XVIII, um fabricante de fogos de artifício alemão, Johann Schmidt-Lapp, inventou o foguete de estágios. Que é o princípio básico de todos os foguetes espaciais modernos. Um foguete grande carrega um menor. Quando o foguete maior queima todo o seu combustível, ele se separa e o menor segue a viagem muito mais leve para altitudes maiores. Isso é genial. Nesse caso aqui, temos o princípio da conservação de momento que o Rodrigo falou anteriormente, mais cedo. E aí, os foguetes voltaram com tudo para a guerra. Um expert em artilharia britânico, Coronel William Congreve, ficou impressionado com o sucesso dos foguetes indianos contra as tropas britânicas e decidiu criar os próprios. Então surgiram os foguetes Congreve. Eles foram usados com sucesso, inclusive na Guerra de 1812, quando bombardearam o Fort McHenry. Nessa época, a precisão ainda era horrível, mas o que importava era o volume para gerar o estrago. Milhares de foguetes eram lançados ao mesmo tempo, mas aí veio a artilharia moderna, com canhões de carregamento pela culatra e projéteis explosivos. E os foguetes de guerra foram deixados de lado novamente. Até que a gente entra de vez aqui no século XX e aparecem os três grandes pais da astronáutica moderna. Eles transformaram um foguete de uma arma ou uma curiosidade em uma máquina de exploração. E o primeiro foi um russo, professor Konstantin Tsiolkovsky. Em 1898, ele já estava propondo a exploração espacial através de foguetes. E no ano de 1903, ele publica um trabalho sugerindo o uso de propelentes líquidos para alcançar maiores altitudes e velocidades. O cara era um visionário. Na oportunidade que eu tive de visitar o Museu do Cosmonauta em Moscou no ano passado, eu pude visitar uma réplica do escritório de Tsiolkovsky que eles têm por lá. É muito interessante de ver algumas anotações que ele tinha, enfim, bem legal. Recomendo, inclusive, para quem estiver passando por Moscou e pelo Museu do Cosmonauta, que visite também o quartinho ali, a réplica do quarto do Konstantin Tsiolkovsky. Bem, enquanto isso, do outro lado do mundo, um norte-americano, Robert Goddard, também estava colocando a mão na massa. Ele começou com foguetes de propelente sólido, mas também percebeu que o futuro estava nos líquidos. E em 16 de março de 1926, ele fez história, iniciando mais essa frente nos estudos dos foguetes. E foi exatamente nessa data que aconteceu o primeiro voo de um foguete de propelente líquido. O combustível na ocasião foi de gasolina e oxigênio líquido. Ele voou por 2 segundos, subiu 12 metros e caiu a 56 metros de distância numa plantação de repolho. De cara, falando dessa forma, parece pouco, mas foi um feito monumental, equivalente aos primeiros voos lá atrás de Santos Dumont com o seu 14 bis. Goddard continuou desenvolvendo giroscópio para controle, sistemas de recuperação, enfim, diversas tecnologias foram sendo produzidas, gerando um legado imenso desse incrível pensador americano. E o terceiro pioneiro foi o alemão Hermann Oberth, que em 1923 publicou um livro teórico fundamental sobre viagem espacial. O trabalho dele inspirou a criação de diversas sociedades de foguetes amadores pelo mundo. E uma delas, na Alemanha, levou diretamente ao desenvolvimento de um foguete que mudaria toda a história, o modelo V2. Mas nós temos que ser honestos historicamente, dizendo que, mesmo Hermann tendo sido tecnicamente importante para o desenvolvimento do foguete, sua desprezível escolha pelo apoio ao regime nazista mancha absoluta e negativamente a sua história. O V2, ou também o A4, foi uma arma secreta alemã na Segunda Guerra Mundial, que era movido a álcool e oxigênio líquido. Era tecnologia de ponta na época, capaz de causar destruição massiva e foi usado principalmente contra Londres. Futuramente, com o fim da guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética capturaram os foguetes de modelo V2 e, no caso dos Estados Unidos, alguns cientistas alemães, como o Wernher von Braun, que foram recolhidos pelo país americano. E aí começa a corrida. 2 países começaram a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais, que se tornariam os cavalos de trabalho de seus programas espaciais. Foguetes como o Redstone, o Atlas, o Titan, aqui nesse caso, dos Estados Unidos. Mas então, em 4 de outubro de 1957, o mundo para. A União Soviética coloca em órbita o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1. Aquele bip-bip que ecoou pelo globo e acirrou de vez a corrida espacial.
Menos de um mês depois, os soviéticos landam o Sputnik 2, com a cadela Laika a bordo. A Laika acaba sendo a mais famosa por ter sido a primeira cadela a voar orbitalmente, mas diversos outros animais fizeram voos suborbitais, e outros tantos fizeram também voos orbitais, como o Bars e o Lisichka, Belka e Strelka, Shelka e Mushka, só para citar alguns. Foi um choque, mas então os Estados Unidos responderam com o Explorer 1, e logo depois criaram a NASA em 1958 para comandar os esforços de exploração espacial pacífica. E o resto, como diz o ditado, é história. Os foguetes evoluíram de dispositivos simples de bambu e pólvora para os gigantes que temos hoje, como o Falcon Heavy e o SLS. Eles colocaram astronautas em órbita, levaram o ser humano à Lua e estão nos levando para Marte e além. Mesmo a tecnologia de hoje sendo muito mais robusta que o do período da exploração espacial do século passado, o foguete estadunidense Saturn V, que levou o ser humano à Lua, ainda é o foguete mais poderoso já construído. Ele podia lançar mais de 140 toneladas em órbita baixa. Hoje surgiram algumas empresas privadas que estão dando certo tempero a esse jogo. Dentre as mais notáveis estão a SpaceX, a Blue Origin, a Rocket Lab e a Boeing, com foguetes reutilizáveis, viagens comerciais e também de suporte à Estação Espacial Internacional. A startup chinesa Deep Blue Aerospace tem tido um progresso significativo na produção do foguete reutilizável chinês Nebula One. E pensando nos foguetes tradicionais já consolidados aí disponíveis, o Soyuz segue firme, confiável e continua transportando astronautas para a estação espacial. Sem contar com os foguetes aí longa marcha chinês, o H-2A e o H-3 japoneses. Existem ainda o SLV-3 indiano e o nosso Brazuca, o VLS, Veículo Lançador de Satélites. Aproveitando que estamos falando do nosso país, o Brasil tem uma base de lançamento localizada geográfica e estrategicamente incrível. É uma pena enorme que ainda não conseguimos explorar todo o seu potencial, mas jamais perderei as esperanças no nosso incrível país, Brasil. E, infelizmente, aqui não podemos esquecer o terrível acidente de 2003, que abateu 21 especialistas na base de lançamento de Alcântara. Um episódio trágico, mas que reforça a importância de segurança e planejamento na engenharia espacial. Hoje, Alcântara poderia ser utilizada para lançamentos de satélites, parcerias internacionais e até novos programas de pesquisa científica. Bem, mas recentemente o espaço tem sido não só um cenário para astronautas, o turismo espacial também está começando a aparecer. Um exemplo recente foi o da primeira tripulação totalmente feminina que voou no foguete New Shepard reutilizável suborbital da empresa Blue Origin, em 14 de abril deste ano, 2025. O voo atingiu 100 km de altitude e durou cerca de 10 minutos. Um ponto curioso deste passeio espacial foi a presença da diva pop Katy Perry. Ela levou mesmo a sério aquilo de ser uma firework. Apesar do voo ter sido rápido, foi um voo histórico, pois mostrou que a fronteira espacial está cada vez mais acessível, mesmo que por enquanto só para quem tem recursos para isso. Seja como for, cada voo suborbital traz dados, experiências e inspiração para futuras gerações. Dos foguetes de garrafa PET aos voos suborbitais históricos, percebemos que os foguetes são símbolos de curiosidade, ciência e ousadia da humanidade. Inspiram as crianças, desafiam os estudantes, formam os engenheiros e encantam os curiosos. O estudo de foguetes mostra como a física, a matemática e a engenharia podem transformar os sonhos mais antigos da humanidade, passando desde pelos contos de Jules Verne até os filmes como O Contato Interestelar, em realidade. E os foguetes figuram sonhos espaciais. Ainda citando produções da cultura pop, o filme O Céu de Outubro, de 1999, que vai estar na minha dica do Céu em Cena dessa semana, tem uma cena em particular que mexe muito com o espectador, que é uma cena em que a comunidade se reúne para observar o Sputnik cruzando o céu. E por parte dos estadunidenses, um bom ciúme diante da conquista soviética, um fato que possivelmente acelerou a criação da NASA, a Agência Espacial Americana. Dos sonhos mais antigos da humanidade de explorar o espaço, passando pela história e ciência dos foguetes, e pousando aqui na Rádio Fiscar, encerramos o nosso papo sobre foguetes aqui no nosso bloco Os Ecos do Universo de hoje.
Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.